Bem, muito cuidado ao falar de coisas que você não vive. Porque veja bem, digamos lá o teu vizinho, certo? Você vê ele fazendo coisas e você começa a fofocar da vida dele. Mas você sabe o que ele está vivendo de verdade? Por que ele está se comportando daquela maneira? Por que ele está falando daquela maneira? Você sabe a vida dele, dentro da casa dele, o que ele faz? Por isso que para quem crê na Bíblia, quem segue as orientações de Deus, por isso que tem essa censura. Você não sabe o que aquela pessoa está vivendo, então você não pode criticar, julgar ou falar dela. Por que você acha que muitas pessoas não querem Deus? Por causa da hipocrisia religiosa. E isso não existe na Bíblia. Pelo contrário, em alguns momentos é relatado na palavra de Deus sobre isso. Inclusive Jesus, ele cita há várias situações onde é falado, pratique o que você ensina. Vocês são cobras, víboras, né? Então Jesus ele não pega leve com esse tipo de pessoa. Porque na Bíblia, a Bíblia não esconde, a palavra de Deus não esconde a hipocrisia. Ela existe. Por isso que muitas pessoas não querem Deus. Acabam tendo experiências ruins com esse tipo de pessoa, com esse tipo de religião, pessoas que têm essa hipocrisia, mas não é todas. E já vamos entrar nesse assunto. Então, existem lugares que fazem hipocrisia e existem lugares que seguem a Bíblia fielmente. Você talvez só conheça só lugares ruins, mas existem lugares que fazem corretamente. Assim como existem famílias ruins, existem famílias que são corretas. Não podemos ser radical. Independente da sua religião, você não pode ser radical. Até mesmo aí, na sua, na minha, em todos os lugares, igrejas, mercados, famílias, trabalho, tudo, não pode ser radical. Ali no meio existem pessoas que realmente são hipócritas e existem pessoas que são verdadeiras. Não se esqueça disso, porque a hipocrisia é um ato, uma ação fingida, onde envolve sentimentos ruins, onde envolve intenções para prejudicar o próximo, para que o outro se lasque, armadilhas, pegar a pessoa na própria palavra dela. Então esse tipo de intenção é uma das mais perversas, tá? Então veja bem, então vamos voltar então. Muito cuidado ao falar o que você não vive, porque a Bíblia, ela vem sendo a mesma, a palavra de Deus, desde que eu conheci ela há 11 anos atrás, esta palavra, ela passou por várias culturas. Existe culturas que não aceitam ela. Existem culturas que metade das pessoas aceitaram, as outras metades não aceitaram. Existem países que aceitaram, existem países que não aceitaram. Então assim, eu não posso ser radical em dizer que todos os lugares aceitaram. Não. Muitos lugares não aceitaram. E a palavra é a mesma. Independente da origem, como foi formado os livros, quantos ele tem, mas a religião tal tem tantos, a outra religião tem tantos, como eu vou saber qual que é a certa? Porque na católica é assim, na evangélica é assim, no protestante é assim, como eu vou saber qual que é a certa? Você precisa analisar com muito cuidado antes de tomar qualquer decisão. Entende? Porque a palavra de Deus, esses versículos não estão em sentido figurado. Esses são fatos. E esses fatos continuam acontecendo hoje. Nós estamos indo para 2026. E os fatos continuam acontecendo hoje.
Se fosse algo só com uma historinha, um conto de fadas, só ficaria no passado e não aconteceria hoje em dia. Já começa por aí. Então, se eu falo que é assim no sentido figurado, eu estou me enganando, porque os fatos continuam acontecendo hoje. E Deus, essa palavra dele é perfeita, porque ela não muda. O que muda são cada cultura chega de uma maneira diferente. A geração de hoje em dia, ela não aceita essa palavra. E nós que aceitamos, os cristãos verdadeiros, não estou falando dos hipócritas, aqueles que dão mau testemunho, que inclusive você que está ouvindo já deve ter passado por esse tipo de experiência. Não estou falando desses. Os verdadeiros cristãos vão respeitar você que não crê na Bíblia. O verdadeiro. O hipócrita, ele vai julgar você, ele vai condenar você. Não. O verdadeiro, ele vai te respeitar, é a sua opinião, acabou. Tá bom? Não precisa entrar em debate por causa disso. Ele vai respeitar você. Então veja bem, o que muda na prática, na nossa vida, são os maus testemunhos. Pessoas que conhecem a palavra e não praticam nada disso. Então isso gera, aos olhos de Deus, tem na palavra dele isso, ira, pois são pessoas que conhecem e não praticam. Vocês entendem? Porque elas cobram algo que elas mesmas não fazem. Então, qual que é a Bíblia verdadeira? É aquela que você prova e acontece. Você entende? Se você tem teologia, você tem estudo disso, de letra, de fato, investigador, você tem faculdade, eu não sei, fale aí o que você tem conhecimento. Se você se apoia nos seus conhecimentos, talvez você não é cristão, você não crê na Bíblia, mas você já decorou a Bíblia, porque você tem facilidade em decorar não só a Bíblia, mas vários livros. Você tem facilidade, você tem muito conhecimento. Você não pode se apoiar nesses conhecimentos. A faculdade, esses estudos históricos, não. Isso daí não pode te ajudar. Ele pode te ajudar para você ali ter algum argumento, mas ele não pode fazer com que você prove verdadeiramente se aquilo é verdadeiro, que é esse ponto que nós chegamos. Qual Bíblia é verdadeira? Né? Então vamos lá. Como é que eu vou provar? Deixa eu falar para vocês o seguinte. A religião onde eu vou falar religião porque precisa ter um nome, um local onde você busca. Independente se você não é cristão, você tem um outro tipo de doutrina, protestante, espírita, eu não sei. O lugar que você vai não importa. Esse é apenas um ambiente para buscar o que você crê. Entende? Se você não crê, amém, é a sua decisão. Mas se você crê, você vai no ambiente buscar. O que acontece? A Bíblia certa, quando você chega numa religião porque você quer Deus, uma pessoa que quer Deus, se você não crê em Deus, se você não quer Ele, tranquilo, não escute esse áudio, não continue a mensagem, tá bom? Em respeito à sua decisão. Mas você que crê, primeira coisa, esse local, ele precisa te ensinar a ser a igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja espiritual, esse foi o objetivo, a igreja espiritual, você ser do Senhor Jesus. A igreja é só um ponto, igual o Senhor Jesus ia no templo, ele ia ensinar lá. Então na igreja, ela tem que ensinar você. Ela não pode te colocar regras, não pode te impor as coisas, se não sabe como é que vai ficar, vai se tornar uma hipocrisia religiosa. Vamos te colocar regras, onde essas regras você tem que fazer e muitas das vezes aqueles que estão impondo as regras não executam. Por isso que você não pode se acomodar e achar que só pelo fato de estar dentro de uma igreja, de uma religião, você já está bem.
engano. Vamos, para nós não perder o raciocínio, vamos voltar ao ponto que a gente precisa resolver. Qual Bíblia é verdadeira? Veja bem, numa investigação, como é que o investigador ele analisa? Digamos, ele vai pegar a opinião de duas pessoas que são diferentes, 2, 3. Aconteceu uma situação lá e eles vão interrogar várias pessoas daquele ambiente ou daquele local. O que acontece? Elas vão ter opiniões diferentes, porém, esses fatos, eles levam ao mesmo destino final. As pessoas, elas estão dando a mesma versão, só que cada uma fala do seu jeito. Então, ele analisa essas diferenças, porém, o fato é o mesmo. Não há contradição. Então, tem o mesmo resultado. Então, ele vai considerar o testemunho. Agora, se há uma combinação, a gente vai decorar uma fala, a gente vai decorar algo aqui para poder falar 2, 3 pessoas, então ele vai desconfiar, porque falou o mesmo jeitinho, do mesmo jeito. Isso é com relação à investigação criminal, que eles fazem isso. Então vamos voltar ao ponto. Eu tô sendo bem pontual, porque a gente não pode fugir da ideia do assunto, que é o quê? Qual Bíblia é verdadeira? Então vamos lá. Por que eu estou abrindo esse Slack? Para você, para ajudar o máximo que eu puder você. Porque hoje, graças a Deus, eu não preciso, com relação a Deus, eu não preciso mais que ninguém me ensine. Não é que eu sou melhor que ninguém. É porque essa explicação vai te ajudar muito. Se eu tivesse no começo e tivesse uma explicação dessa, já ia me economizar muito sofrimento, muita exaustão, gastar meu tempo. Eu não ia precisar gastar tanto tempo assim. Porque veja bem, veja como é simples. Qual que é a Bíblia certa? É aquela que você faz uma prova. Vamos lá. Eu vou dizer de mim, para você entender. Veja bem, eu não decorei a Bíblia. Eu já li toda ela, mas eu não decorei. Eu tenho dificuldade para decorar as coisas. Não é só a Bíblia, qualquer texto. Então veja bem, eu sempre tenho que estar lendo. Porque eu não tenho assim essa... Se eu for, um exemplo, num debate e começo a perguntar, o que está escrito em tal versículo e tal, eu não sei. Porque, veja bem, a Bíblia verdadeira é aquela que você pega a informação e você pratica. Veja bem, quando eu cheguei com os meus problemas, vícios, que envolve pornografia, bebida, etc., pesadelo, não dormia à noite, tinha problema de caráter, traía, mentia, e inúmeras coisas, tá? Quando eu cheguei nessa situação, problemas com a minha existência, eu não sabia qual era o sentido da vida, de onde eu vim, o que eu estava fazendo aqui nesse mundo. Eu cheguei disso para pior, depressão e morte, o que você imaginar. Não é o caso aqui, eu não vou contar meu testemunho. Só vou te dizer assim, quando eu cheguei e comecei a tomar conhecimento da palavra, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essas palavras, eu falei, mas será que isso é verdade? Como é que eu vou saber isso? Bem, estou conhecendo essa verdade aqui agora. Essa verdade, será que é verdade mesmo? Como é que eu vou saber? Daí quando entrou Marcos 16, que fala, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, eu falei, bem, para mim crer eu tenho que mostrar que eu creio. E isso eu pensei sozinho, eu não perguntei para religião, igreja, uma pessoa do lado, um estudioso, não. Isso foi uma decisão minha. Por que é importante frisar isso? Porque quando uma pessoa muitas das vezes conta um testemunho, algo que aconteceu, ela fala que foi convencida por outra pessoa. E eu não acreditei no que aquele pastor estava dizendo naquele dia. Eu fui conferir na Bíblia se era verdade. Eu catei uma Bíblia que não era minha, rapidamente, só para mim tirar essa dúvida, para ver se estava escrito. Eu falei, vamos ver se isso aqui é verdade? Porque veja bem,
Por que você não pode ficar questionando muito a Bíblia? Sabe por quê? Eu vou dar uma sugestão minha. Sabe por que você não pode? Porque quando você tá com os amiguinhos lá o pessoal da tua área, aquele grupo que você tem da família, viu? Você não fica contrariando as coisas lá, não. Quando eu tava naquele grupinho de amigos, entre aspas, quando eu tava naquele grupinho, tudo que ela falado lá a gente fazia. Tudo que era errado a gente fazia e não ficava questionando. Tudo um exemplo, quando eu entrei no exército, tudo que era falado lá a gente seguia a risca para ter disciplina, para sair com honra ao mérito, para sair com destaque, elogio. Você fazia. São coisas que você vive lá e pratica e faz. E se submete. Você está indo, no exemplo, você tem um grupo, você tem aí levanta uma bandeira, você defende uma ideia, uma ideologia, você defende uma religião, você defende algo que você crê. Você vai se submeter àquelas regras. Por isso que aqui, se você não crê na Bíblia, cai fora. Você me desculpa, cai fora. Porque eu não quero te convencer. Eu estou falando para aqueles que creem em Deus. Se você quer crer em Deus, ok, continua. Mas se você não crê, cai fora. Você me desculpa. Eu não quero impor nem tentar te convencer a nada. Eu estou sendo direto. Não estou sendo mal educado. Sai fora, vai crer no que você quer. Ninguém vai te impor, ninguém vai te obrigar a nada, ninguém quer que te convencer. Então vamos voltar então aqui. Qual que é a Bíblia verdadeira? Então vamos lá. Quem vive a informação que recebe. Então veja bem, conhecereis a verdade vos libertará. Eu fui liberto de todas as minhas, vamos dizer assim, eu vou dizer não todas, mas quase todas. Por quê? Porque ainda tinha as questões que eu ainda tinha dúvida. Mas ali, nessa palavra, eu descobri uma verdade nova. Na verdade, eu descobri a verdade. As outras verdades que eu tinha era tudo mentira. Tanto é que a minha vida foi destruída por causa delas. A ideia de você tem que seguir teu coração, que você é independente, é a tua vida, se aquilo te faz bem, então continua, sabe? Essas ideinhas que hoje em dia, né, aquelas músicas que siga seu coração e tal, blá, 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 existe várias ideias, mas assim, aquilo era diferente para mim. Eu nunca tinha lido ou ouvido aquilo ali. Por isso que eu fiz questão de verificar. Então eu me libertei ali porque todo o engano e mentira que eu levava, sabe, eu era uma pessoa muito falsa. Eu não ia em igreja nenhuma, mas eu tinha esse problema de caráter. Eu era sem vergonha, em outras palavras. Então veja bem, já que eu tinha esse problema, aquilo entrou dentro de mim. Eu falei, eu quero isso aí. Vamos ver se isso aí liberta. O que isso significa? Quando eu leio essa informação e eu vou para uma prova, vou provar aquilo. É igual quando você me fala que aquele alimento, aquele ambiente, por exemplo, foi no restaurante lá tal, a comida é top, você vai lá. Não, só tem um jeito de você saber, você indo lá e comendo e provando. Foi isso que eu fiz, eu provei na minha vida. Qual que foi o resultado disso? Batismo nas águas. Porque não tem como eu conhecer a verdade e ela me libertar e eu não fazer. Daí, porque Marcos 16, que foi um outro impacto que aconteceu na minha vida, ali diz, quem crê e for batizado é a primeira condição, batismo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Agora pensa comigo, o que eu pensei? Bem, peraí, um recém-nascido não tem como ler isso e entender isso. Ele não tem consciência para isso. Então essa palavra é para quem é adulto. É para quem tem consciência do errado e certo. Uma criança não tem. Então quando aconteceu aquilo no meu passado, que eu fui batizado na igreja católica, aquilo já caiu por terra. Já foi eliminado dentro de mim. Porque não tem como uma criança entender isso. Não tem como. Por isso que Jesus foi apresentado. E aquilo, sabe, eu já eliminei, eu já não me apoiava mais nisso. Eu entendi que aquela regra era da religião e não da palavra de Deus. Então aquilo já me libertou, já eliminei. E aquilo me fez muito bem. Então, eu peguei, não estou criticando quem é católico. Se você quer continuar seguindo esse caminho, você é livre. Eu estou falando
O que eu provei e vivi não é conhecimento somente. Você tem que provar na sua vida para saber se funciona ou não. Se eu falar de um conhecimento que eu não provei aqui, eu estou mentindo para vocês. É a mesma coisa você vai criticar. Toda essa direção que você está recebendo, você tem que conhecer para poder falar. Tem que viver. Se você não viveu, você não pode falar. Da mesma maneira eu me coloco na mesma condição. Então tá, voltando ao ponto. Então ali eu comecei a perceber que a Bíblia era verdadeira. Porque daí continuou. Porque depois do batismo das águas, que foi um ato que ninguém me obrigou, não falei com ninguém, entendeu? Foi algo, decisão pessoal minha. Aquilo foi tão libertador, eu fiquei tão bem e sem dúvidas nenhumas. Marcos 16:16, provei, foi um ponto muito, porque algo aconteceu dentro de mim, algo muito, muito forte aconteceu dentro de mim. Eu não era já a mesma pessoa. Por quê? Porque como é que você pode abandonar pessoas que você dizia que amava? Você, sabe, eu era muito sem vergonha. Então, olhando o que eu fazia no passado, eu sentia vergonha do que eu fazia no passado. E depois que eu tomei essa decisão, sabe, parece que eu fui lavado por dentro. Esse foi o primeiro ponto. Aí o que acontece? Porém, eu percebi que foi, ao mesmo tempo que foi bom, eu me senti bem, leve, em paz. Porém, eu percebi que as minhas vontades continuavam vindo, só que eu não mais praticava, mas elas estavam crescendo dentro de mim, mesmo depois de ter batizado nas águas, se arrependido, conforme a palavra diz, né? Você tem que sepultar a velha criatura. Então, eu fiquei sabendo do Espírito Santo. E sobre o Espírito Santo, o que diz? Que quem não nascer da água, que foi o batismo nas águas, né, que eu contei para vocês, e quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando eu fui ler, eu fui ouvir mais a palavra, porque eu queria entender bem certinho esse ponto. Eu não queria fazer por fazer, eu queria entender muito bem. O que seria esse reino de Deus? Esse reino de Deus é o que Deus desejou. Inclusive tem até uma canção que fala isso. O homem ele foi criado para ser habitado por Deus. Para que Deus habite dentro dele. Então, quando existe esse versículo que diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é dentro da gente. Então eu comecei a buscar o Espírito Santo. Porque Jesus falou que ia, mas ia deixar o Consolador, que é o Espírito Santo. Então eu queria isso. Eu não entendi o que era o Espírito Santo. Eu não sabia direito o que era o reino de Deus. Eu entendi que o reino de Deus era dentro da gente. Que o reino dos céus é lá onde Deus mora e o reino de Deus ia ser dentro da gente. Eu entendi isso. Eu entendi que eu ia ter duas naturezas. A natureza humana, que é as vontades, porque eu tenho que deixar as vontades boas fluírem, as vontades ruins eu tenho que controlar elas, eu tenho que vigiar, né, porque elas não são boas. Então eu entendi que eu falei, mas como é que é isso, né? Vou ter duas naturezas, como é que é isso? Então eu entendi que para mim ir para o céu, eu precisava ter o Espírito Santo, eu precisava ser espiritual para poder ser salvo. Então assim, eu provei, eu não fiquei só no conhecimento. Pode ter certeza que quantos de vocês sabem, deve saber tal versículo onde está isso aí. Mas o que interessa é quando você prova. Então comecei a buscar. Na primeira vez falhei. Eu tinha prometido para Deus. Eu prometi para Deus, não prometi para pastor, para obreiro, para igreja, justamente para você não vir com o negócio, foi a religião. Não tem nada disso. Eu
Fiz para mim. Eu estava com muita sede, eu queria provar aquela palavra. Quero saber até onde ela ia. Até onde essa palavra é verdadeira. E fui provando ela e errei. Eu reconheci que eu errei a primeira vez, porque eu fiz um propósito. Eu empenhei minha palavra a Deus e eu não cumpri o que Ele me falou. Eu ocultei alguns pecados escondidos do meu passado. E depois eu fui de novo e falei, meu Deus, agora eu vou lá no fundo da minha alma e me ajuda a chegar lá. E fui falando para ele, expus, vomitei tudo para ele. E 2015, outubro de 2015, eu recebi o Espírito Santo. E para quê? Para que o Espírito Santo? Para você ter a natureza espiritual. Você já não vai estar mais sozinho. Então, o que a palavra resume nesse sentido? Que quem vai ensinar todas as coisas é o Espírito Santo. Então, a Bíblia verdadeira, primeira coisa que você tem que entender, você precisa viver o que você sabe. Senão, como é que você vai falar? Isso não é para te ofender. Você precisa pensar no que você vive falando. Você tem que se esvaziar. Porque o que eu tinha, veja bem, meramente eu tinha 3, 4 versículos apenas. E foi o que resolveu e mudou completamente a minha vida. Então, como é que você vai conduzir o que você sabe agora? Elimina tudo. Não estou falando para você forçar esquecimento, mas se concentra em um versículo apenas. Se concentra em um e prova ele. Luta, vai atrás, faz propósito, fala com Deus, porque senão não tem como. Esses debates, esses podcasts, não sei o que, fica aquele um querendo ser melhor com o outro. Jesus já falou até sobre isso. Essas discussões que não levam a nada, não adianta entrar em debate. Não adianta. Quem crê vai, quem não crê fica e acabou. Porque a pessoa, quem crê, ela vai provar. Quem não crê, só fica no conhecimento e não quer fazer nada. Essa é a verdade. Você entendeu? Muito cuidado ao falar o que você não vive. Então eu falo para você, você quer uma vida nova? Você quer nascer de novo? Isso é possível através da fé. Entende? Então, hoje eu frequento a Igreja Universal, mas eu não sigo a Igreja Universal. A minha religião eu nem tenho religião, é só um ambiente. É um ambiente. Quando a pessoa pergunta, você é evangélica? Eu vou na igreja e tal. Isso é só um ambiente. Não foi isso que mudou a minha vida. Para que não venha haver debate. Isso se chama o quê? Fé prática na palavra de Deus. Você toma o conhecimento e você, por livre e espontânea vontade, toma a decisão e pratica. Entendeu? Tem nada com religião. Essas regras aí, da tua, dos outros, aí não vai mudar a tua vida. O que vai mudar é quando você colocar à prova a palavra daquele que prometeu e que continua, não é figurado, não é sentido figurado. São fatos que continuam acontecendo e vão continuar. Eu vou morrer, você vai morrer e esses fatos vão continuar, esses milagres vão continuar, essas transformações vão continuar. Não é você, não é eu, não é ninguém que vai impedir, porque isso se chama fé e a palavra de Deus é perfeita. Ela vai continuar. As culturas vão mudar. Pode ver, a geração está mudando. Ela está cada vez mais rejeitando essa palavra. Mas Deus permanece fiel como testemunha para o dia do julgamento final, onde todos nós vamos estar. E se Jesus não for nosso advogado, porque nesse dia nós só vai estar a nossa alma. Você não vai ter nenhum recurso aqui debaixo, nenhum conhecimento aqui debaixo seu. É a sua escolha de crer nele ou não. É isso que vai valer no julgamento final. O Espírito Santo é o único que pode te ensinar todas as coisas. E como é que ele vai te ensinar se você não se preocupa em buscar ele? Lembre-se, não é para te julgar,
mas é para fazer você pensar no que você está crendo.